Olá, muito boa noite, ou muito boa tarde, ou muito bom dia para você que está acompanhando aqui as nossas atualizações do Big Six sobre a Premier League. E hoje nós vamos falar sobre a quarta rodada que aconteceu nesse último fim de semana. O vídeo está saindo um pouco tarde, lamento muito por isso. E hoje não estou na companhia do meu parceiro Iago. E nós sempre mencionamos também o nosso parceiro Pedro, que também não pôde estar presente. Mas dessa vez estarei aqui trazendo as atualizações para vocês sobre esse último fim de semana de rodada da Premier League. Como eu falei, hoje é terça-feira, já aconteceu a rodada de Liga dos Campeões, mas esses comentários sobre os jogos da Liga dos Campeões vamos deixar mais para o fim da semana, porque outras equipes também vão jogar. Então, durante o decorrer da semana, a gente vai trazer vídeo aqui para vocês, para que a gente também possa comentar um pouco do desempenho das equipes inglesas na Liga dos Campeões. Fechou? Então vamos aqui às atualizações sobre os jogos desse último fim de semana que acabou acontecendo, onde nós tivemos muitas coisas. Então nós vamos começar com o jogo do Manchester United, que enfrentou a equipe do Southampton. Estava pegando aqui a minha cola. O Manchester United venceu a equipe do Southampton por 3-0, um ótimo placar, pois a equipe já vinha de 2 derrotas consecutivas, tinha perdido para o Brighton, perdeu também para o Liverpool. Então a equipe do Manchester United conseguiu um ótimo resultado jogando fora de casa, e o Southampton nessa partida acabou oferecendo alguns perigos para a equipe do Manchester United, mas o Manchester conseguiu se recuperar nessa partida e conseguiu abrir o placar. E o Manchester United também havia cometido um pênalti ali no início da partida, mas o goleiro Nanaco acabou defendendo. Na minha opinião, o pênalti que foi batido, não vou me recordar o nome do atleta agora, ele havia até batido um pouco mal, assim, no meu ponto de vista. Ele acabou desperdiçando a chance, e aquele velho ditado, né? Quem não faz, toma. E aí a equipe do Manchester United conseguiu aproveitar as oportunidades que acabou surgindo durante a partida, e aí o De Ligt acabou abrindo o placar aos 35 minutos. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Manchester United, e isso foi logo após o lance do pênalti que a equipe do Southampton havia perdido. E aí depois, Marcus Rashford, depois de um longo período e de muita insistência do técnico Erik ten Hag, acabou fazendo o segundo gol, um belo gol inclusive. E depois o Garnacho, lá nos acréscimos, já no fim do jogo, ele acabou entrando na partida. Garnacho também, que vem se envolvendo em algumas polêmicas na equipe do Manchester United, fazendo indiretas nas redes sociais. O técnico Erik ten Hag não gosta desse perfil, acredito que nenhum técnico gosta, mas o argentino acabou sendo relacionado para essa partida, estava no banco de reservas, e aí no segundo tempo ele acabou entrando e conseguiu fazer o gol, o terceiro gol que decretou a vitória da equipe do Manchester United, que no segundo tempo teve absoluto controle dessa partida. Mas eu reforço, no primeiro tempo, antes mesmo de fazer o gol, a equipe do Southampton estava impondo muita pressão, mas o Manchester United conseguiu fazer um ótimo resultado e conseguiu vencer a partida por 3-0 e consegue uma boa recuperação e também passa um pouco mais de confiança para a equipe do Manchester United. Agora vamos ao outro jogo que aconteceu. A maioria dos jogos aconteceram às 11 horas da manhã, e aí nós tivemos a equipe vamos aqui ver rapidão, que me fugiu. Liverpool e Nottingham Forest. O Liverpool perdeu esse jogo por 1-0, deu zebra. A equipe do Liverpool estava tendo total controle nessa partida, mas em um lance de contra-ataque no segundo tempo, a equipe do Nottingham Forest conseguiu fazer o gol que decretou a vitória. Gol de Hudson-Odoi, fez o gol aos 72 minutos. Ele pegou a bola no contra-ataque, a equipe do Nottingham Forest, melhor dizendo, pegou a bola no contra-ataque, e aí o marcador do Liverpool estava em cima dele, ele acabou cortando para dentro e chutou colocado, chute defensável para o Alisson, que acabou sofrendo o gol, e aí a equipe do Nottingham Forest venceu a partida por 1-0, tanto é que no fim da partida parecia que eles estavam sendo campeões, pois eu acho que nem eles acreditavam que pudessem sair com uma vitória dentro de Anfield. O Van Dijk, ele acabou comentando sobre essa partida, e um dos comentários dele foi: realmente ele entende que foi inaceitável, foi decepcionante. E o técnico Arne Slot conhece a sua primeira derrota dentro de Anfield, e aí muitas pessoas estavam fazendo brincadeira, né? Que se fosse apostar, o Liverpool venceu a equipe do Manchester United num absoluto total controle naquele jogo, e acabou perdendo o jogo para a equipe do Nottingham Forest dentro de casa. São coisas do futebol, né? O Liverpool criou, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades,
e aí acabou vendo a sua primeira derrota em Anfield, coisa que o Nottingham Forest não fazia há muito tempo mesmo. Não vou trazer o dado exato aqui, senão eu posso errar para vocês, mas fazia um longo período que a equipe do Nottingham Forest não conseguiu uma vitória dentro de Anfield, e o Arne Slot acaba conhecendo a sua primeira derrota na Premier League e dentro de casa. A outra partida que nós tivemos foi a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Brentford. O jogo foi 2-1 e o Brentford abriu o placar muito rápido com o Issa. É o Issa? Putz, tô travando aqui, rapaziada. Hoje eu tô sem o auxílio do meu parceiro Iago, mas foi ele mesmo, o Issa. O Issa acabou abrindo o placar a 1 minuto de jogo, e aí a equipe do Nottingham Forest teve muitos momentos de controle nessa partida. No primeiro tempo, principalmente, teve um dado momento que, quando a Premier League soltou ali os dados, a equipe do Brentford, por incrível que pareça, teve mais posse de bola do que a equipe do Manchester City. E aí os narradores lá na hora do jogo da ESPN no Mosaico estavam falando alguma coisa de estranho está acontecendo com a equipe do Manchester City. Mas o City depois, de forma absoluta, conseguiu assumir o controle total do jogo. E aí o Haaland acabou empatando a partida aos 19 minutos. E aos 32 minutos ele acabou fazendo o segundo gol. E aí o Haaland chega a 9 gols em 4 rodadas de Premier League. Então o cara tá voando, tá mostrando que ele realmente é o cometa. E já abriu larga vantagem em relação aos outros atletas que estão na disputa pela artilharia da competição. Já são 5 gols de vantagem dos outros jogadores que estão na disputa pela liderança de gols na Premier League. Então Haaland já está voando, começou a temporada com tudo. E aí, só para trazer alguns dados para vocês, a equipe do Manchester City finalizou 18 vezes a gol e a equipe do Brentford finalizou 8 vezes. E aí teve a posse de bola que eu falei, foi até equilibrado. A equipe do Manchester City ficou 54% com a posse de bola e a equipe do Brentford 46%. E teve um momento do jogo, perto do fim da partida, que eu achei até curioso, poucas pessoas destacaram, ou quase ninguém destacaram, eu acho que vou ser o único a destacar, foi que um momento, perto do fim da partida, o De Bruyne acabou segurando a bola lá na linha de fundo, e isso, na minha opinião, retrata o quanto o jogo foi difícil para a equipe do Manchester City, pois a equipe do Brentford foi guerreira, lembrando que o Brentford também conseguiu uma vitória em cima da equipe do Manchester City, há 2 temporadas atrás, lá dentro do Etihad. Então a equipe do Brentford deu muito trabalho para a equipe do Manchester City. É uma equipe que, quando eu e o Iago nós fizemos o nosso prognóstico, nós falamos que eles iam brigar para não cair com o comando do Thomas Frank, porque na temporada passada eles acabaram indo mal, agora perderam o Ivan Toney, mas é uma equipe que vem demonstrando muita qualidade, vem demonstrando que houve sim melhor em relação à temporada passada, e eles colocaram muito trabalho para a equipe do Manchester City, que acabou, não vou dizer sofrendo, mas tiveram que suar um pouco a mais nessa partida. O Savinho participou desse jogo, mas acabou sendo substituído, e acho que os maiores destaques são esses. O Haaland fez 2 gols, quase fez o hat-trick, teve alguns momentos ali que ele acabou desperdiçando algumas chances, mas o Cometa foi às redes mais 2 vezes, e como eu já falei, Haaland agora está com 9 gols em 4 partidas de Premier League. A outra partida que acabou acontecendo no mesmo horário foi Fulham e West Ham. O jogo acabou em 1-1 e esse jogo foi curioso, pois a equipe do Fulham estava muito bem nesse jogo, acabou abrindo o placar aos 24 minutos com Raul Jiménez, que, para quem não sabe, ele acabou tendo uma lesão no crânio, e aí ele ficou um período afastado, na época que ele jogava ainda no Wolverhampton, e aí ele acabou voltando, depois foi negociado para a equipe do Fulham, e nessa partida ele acabou começando como titular, e aí o Rodrigo Muniz agora estava no banco de reservas, tanto é que depois na coletiva de imprensa ali na zona mista, o João Castelo Branco acabou perguntando para o técnico do Fulham o porquê da escolha do Raul Jiménez. Ele disse que foi mais uma questão de escolha mesmo, técnica. Ele acabou vendo que o Raul Jiménez estava mais preparado para essa partida e acabou escolhendo ele. E foi uma ótima escolha porque o jogador acabou fazendo o gol que abriu o placar nesse jogo. Mas o Danny Ings acabou empatando o jogo no finalzinho, já nos acréscimos. E aí o técnico do Fulham, o Marco Silva, ficou bravão. Eu ia falar um palavrão aqui, mas tenho que me conter. Ele ficou muito bravo
pois a equipe do Fulham estava tendo absoluto controle da partida, tanto é que teve alguns momentos que eu achava que o jogo estava até um pouco morno, mas o Fulham saía sempre muito bem nos contra-ataques, mas a equipe do West Ham conseguiu, por felicidade, fazer o gol no finalzinho da partida, e aí conseguiu um grande empate, e ficou um gostinho de derrota para a equipe do Fulham, pois estava conseguindo os 3 pontos e acabou levando o gol já nos acréscimos. E como eu falei, o Marco Silva ficou muito bravo e o Lopetegui conseguiu um ótimo resultado fora de casa, porque jogar no Craven Cottage é muito difícil e a equipe do Fulham acabou desperdiçando 2 pontos que poderia estar sendo muito bem utilizados já na tabela da Premier League. A equipe do West Ham teve... O Paquetá ele acabou sentindo uma lesão, mas eu acredito que não seja nada demais. E teve uma cena também curiosa antes do início da partida, quando os atletas acabam chegando no estádio. Teve uma cena curiosa que os 4 brasileiros estavam andando lá no estádio, conversando. O Andreas Pereira, o Paquetá, o Emerson Palmieri e o Rodrigo Muniz. Os 4 estavam conversando lá, então existe essa resenha assim antes da partida começar. Então muito legal para quem gosta dessa parte de bastidor. E é isso, o jogo entre as duas equipes acabou em 1-1 e teve outro jogo que aconteceu no mesmo horário. Eu estou pegando minha cola aqui outra vez, que foi o jogo entre Crystal Palace e Leicester. Esse foi um jogão daqueles, porque a equipe do Leicester acabou abrindo 2-0 no placar e foi uma loucura. Jamie Vardy acabou abrindo o placar aos 21 minutos, depois de um belo passe. O Vardy naquela arrancada, tipo 2016, quando o Leicester acabou sendo campeão da Premier League, ele naquelas arrancadas malucas, cortando o goleiro, chutando, abriu o placar aos 21 minutos. E o Mavididi, aos 46 minutos, acabou ampliando o placar por 2-0. E aí, o Crystal Palace foi buscar o resultado com 2 gols de Mateta. Ele diminuiu o placar aos 47 minutos, fazendo um dos gols, e aos 90, o gol de pênalti, ele acabou fazendo o gol de empate. Mas essa partida, a equipe do Leicester estava controlando muito bem o jogo nesse jogo, né? Eles estavam indo muito bem. Acabou tomando o gol ali, o primeiro gol da equipe do Crystal Palace, numa jogada muito bem trabalhada pela equipe do Palace, mas acabou reacendendo, colocando a equipe do Palace novamente na partida, e aí o Crystal Palace conseguiu fazer o gol de empate já nos acréscimos e cresceu muito. No segundo tempo eles colocaram uma pressão gigante em cima do Leicester, mas o Leicester conseguiu sair com um ponto, mas a equipe do Crystal Palace tava com um gostinho de quero mais. Eu acho que se tivesse mais tempo de acréscimos, eu acho que poderia acontecer alguma virada absurda ali, porque Premier League é assim, se a outra equipe acorda, reacende, os caras vão em busca da vitória até o apito final, e foi isso que aconteceu. Mas no caso eles conseguiram um empate, mas eles reacenderam na partida. Eles estavam alucinados para tentar buscar a vitória, mas acabaram não conseguindo. Mas a equipe do Leicester, o que eu posso considerar de ponto positivo, é que eles tiveram uma postura muito boa nessa partida, porque jogaram fora de casa e estavam conseguindo um resultado muito bom. Mas como eu falei, eles tomaram um gol da equipe do Crystal Palace, que acabou colocando os donos da casa dentro da partida de novo. Então eles acabaram levando o gol de empate já nos acréscimos. E aí, assim como o Fulham, saíram com um gostinho amargo. Não vou dizer de derrota, porque eles estavam jogando fora de casa, então sair com um ponto. Uma equipe recém-promovida à Premier League, eu acho válido comemorar um ponto, por mais que os jogadores quisessem a vitória. E aí vamos ao outro jogo que aconteceu às 11 horas da manhã. Foi o jogo entre, pegar a minha cola outra vez, foi o jogo entre Brighton e Ipswich Town. Esse jogo ele não passou no mosaico da Premier League, então eu não tenho muito a dizer. Admito que eu também não fui em busca de informações sobre esse jogo, mas o Ipswich Town conseguiu segurar a equipe do Brighton. O jogo foi na casa do Brighton, inclusive, e aí o Ipswich Town conseguiu um ponto super importante. É uma equipe que vem dando entretenimento, por que não dizer isso, para a Premier League, tanto é que eles não estão na zona de rebaixamento da competição e conseguiu atrapalhar os planos do Brighton de continuar subindo na tabela. Então o Ipswich Town acabou atrapalhando os planos, sim, da equipe do Brighton, que estava em ascensão já nesse início de temporada. Aliás, eles estão em ascensão, acabou empatando. Uma equipe como o Brighton, que tem bons jogadores, como João Pedro, Mitoma
entre outros jogadores que, se eu for ficar citando aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas o Brighton não poderia sair apenas com um empate nesse jogo. Então, mérito total para a equipe do Ipswich Town, que conseguiu arrancar um empate e somar um ponto importante fora de casa. E vamos a um outro jogo, esse já não estava no horário das 11 horas, esse jogo acabou acontecendo no horário da tarde, por volta da 1h30, foi o jogo entre Aston Villa e Everton. Jogo maluco, maluco, maluco. A equipe do Everton, jogando com um uniforme muito bonito, acabou abrindo 2-0 no placar, e aí os autores dos gols foram McNeil e o Calvert-Lewin. O McNeil acabou abrindo o placar aos 16 minutos e o Calvert-Lewin, que fazia um tempo que já não ia às redes, acabou ampliando o placar para a equipe do Everton aos 27 minutos. E aí o jogo acabou ficando aquela loucura, porque a equipe do Aston Villa estava jogando dentro de sua casa e precisava da vitória porque estava jogando diante do seu torcedor, e a equipe do Aston Villa, querendo ou não, com todo respeito aos torcedores do Everton, tem muito mais qualidade do que a equipe do Everton, que muitas pessoas dizem que nessa temporada vai brigar para não cair. E aí a equipe do Aston Villa acabou conseguindo diminuir o placar aos 36 minutos com Ollie Watkins. Ele fez o gol que acabou diminuindo, colocando a equipe do Aston Villa de novo na partida. Ele acabou fazendo um dos gols. Watkins, que também no último fim de semana antes da data FIFA, teve o jogo contra o Arsenal, ele perdeu 2 gols incríveis e aí acabou já recebendo algumas críticas, mas conseguiu desencantar e fez 2 gols nessa partida. E aí aos 58 minutos ele acabou ampliando, fazendo o gol de empate. E aí, tô falando muito e aí, né? Pô, que sacanagem. Mas o Duran, em uma linda finalização aos 76 minutos de fora da área. Se você não viu esse lance, por favor, busque, porque é um golaço e vale a pena você ver umas 10 vezes. Ele acabou fazendo o gol que garantiu a vitória. O estádio foi a loucura, até mesmo o goleiro do Aston Villa, o Dibu Martinez, acabou comemorando bastante. Foi um lindo gol e a equipe do Aston Villa acabou virando o jogo para 3-2, e os jogadores do Everton ficaram muito tristes, pois eles estavam com um placar de 2-0, estavam com uma vantagem absurda. Acredito que muitas pessoas não esperavam que a equipe do Everton conseguisse fazer 2 gols diante do Aston Villa, que é uma equipe muito forte, muito qualificada, que já tem um sistema muito bem definido com o professor Unai Emery, mas acabou perdendo o jogo de virada. E pelo lado do Aston Villa é uma virada muito boa, porque isso mostra o poder de reação da equipe do Aston Villa, mostra o quanto eles estão atentos e mostra que eles querem em busca de algo grande nessa temporada da Premier League. Tanto é que eles jogaram hoje pela Liga dos Campeões, mas não irei dizer o resultado, talvez você já saiba, mas eles também conseguiram uma vitória. Então isso só mostra o quanto a equipe do Aston Villa é tão qualificado quanto. E a equipe do Everton, se tem alguma coisa assim de positiva que eu posso decretar, dizer para vocês, foi o Calvert-Lewin fazer gol, porque ele é um dos caras que está aí um bom tempo já na equipe do Everton, que está incessantemente brigando para não cair para a Championship, e aí ele é um dos caras que está defendendo as coisas do Everton há um bom período e acabou fazendo um dos gols. E tem a questão também deles conseguirem fazer 2 gols e conseguir controlar até dado momento a partida. Eles colocaram muita pressão e conseguiram se sair razoavelmente bem diante das circunstâncias, mas não conseguiram aguentar a pressão dessa partida, e o Aston Villa, com mérito total, acabou virando o jogo para 3-2. Esse jogo eu não consegui assistir, mas dá para fazer um breve comentário. Nós tivemos o jogo entre Bournemouth e Chelsea. Esse jogo aconteceu às 4 horas da tarde e o Nkunku foi o autor do gol. É isso mesmo, Nkunku fez o gol, tava precisando fazer esse gol, cair entre nós, né? O gol já saiu aos 86 minutos, mas o Chelsea conseguiu uma ótima vitória, já conseguiu embalar a sua segunda vitória? Não, teve uma vitória contra o Wolverhampton, teve um empate, acho que contra o Crystal Palace, e agora teve esse jogo contra o Bournemouth, isso mesmo. Então o Chelsea já tem 2 vitórias nessa edição da Premier League, então o Chelsea está galgando ainda em suas melhoras, mas teve a estreia do Sancho, que participou na jogada do gol do Nkunku, ele acabou dando o passe para o gol, e aí a equipe do Chelsea conseguiu uma ótima vitória, vencendo o Bournemouth fora de casa. Nós tivemos o Evanilson perdendo o pênalti,
Na minha opinião, ele acabou batendo forte, mas ele acabou batendo mal, porque ele bateu meio que rasteiro ali, aí o goleiro Sanches teve a oportunidade de conseguir salvar a equipe do Chelsea, então o Evanilson acabou perdendo o primeiro pênalti que ele teve a oportunidade de bater, e aí acabou não fazendo gol, e a equipe do Chelsea conseguiu 3 pontos importantes. Eu digo importantes para o Chelsea porque o Chelsea está numa remontagem, por mais que eles tenham um elenco muito forte do meio para frente. O Chelsea, como nós já sabemos, está em reconstrução, então eles conseguem 3 pontos importantes, porque a equipe do Bournemouth também é uma equipe que já vem com um sistema de jogo pré-definido, tem bons jogadores também, é uma equipe interessante de se acompanhar, por mais que tenha perdido jogadores importantes e interessantes, um deles é o Solanke, mas a equipe do Chelsea conseguiu um ótimo resultado. E aí vamos ao jogo principal dessa rodada, que foi o clássico de North London Derby. Nós tivemos Arsenal e Tottenham, ou melhor, Tottenham e Arsenal, porque o jogo foi no Tottenham Hotspur Stadium. O jogo acabou em 1-0 para a equipe do Arsenal, que consegue sua terceira vitória consecutiva lá na casa dos Spurs. E o Arsenal consegue uma vitória super importante, pois antes do início da partida, o técnico Arteta estava com muitas preocupações, pois não contava com diversos jogadores. Um deles é o Odegaard, que é um dos principais jogadores da equipe, e Declan Rice, que estava suspenso, e também Calafiori, que acabou se machucando, assim como Odegaard na data FIFA. E tem Mikel Merino também, que está lesionado, acabou sendo contratado, mas em um dos treinamentos acabou deslocando o ombro, e aí está afastado também. E o Gabriel Jesus, a informação de momento no dia é de que ele não iria jogar, mas ele estava presente no banco de reservas. E aí, Gabriel Magalhães, aos 64 minutos, acabou fazendo o gol que garantiu a vitória dos Gunners dentro da casa dos Spurs. Mas, no primeiro tempo, a equipe do Tottenham teve uma leve, como eu posso dizer, uma larga vantagem em relação à equipe do Arsenal no início da partida. Foi a equipe que acabou criando boas oportunidades. O goleiro Raya acabou tendo participações importantes, eles chegaram com alguns lances de perigo, mas o jogo foi muito parelho, mas com uma larga vantagem para a equipe do Tottenham, que acabou criando um pouco mais de oportunidades. Já no segundo tempo, a equipe do Arsenal voltou com uma outra postura, jogando até que melhor, conseguindo controlar mais um pouco as ações da partida, conseguindo controlar também o ritmo do jogo, fazendo boas trocas de passes. E aí, como o Arteta não estava contando com o Declan Rice e o Odegaard, ele acabou fazendo uma formação diferente. No meio de campo, por exemplo, ele jogou com o Odegaard, acabei de falar que ele não jogou, pô. Ele jogou com Thomas Partey, Jorginho e Trossard, e aí o trio de ataque foi Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Bukayo Saka. Mas o Trossard não teve uma partida tão participativa assim, ele estava jogando numa outra função, ele estava um pouco apagado. Tanto é que no segundo tempo ele acabou sendo substituído, e aí o Sterling e o Gabriel Jesus acabaram entrando na partida, mas também não foram tão ativos, tão presentes assim. Mas o que vale a vitória são os 3 pontos, e a equipe do Arsenal conseguiu uma importante vitória devido às circunstâncias, com tantos desfalques, né? Então o Arsenal conseguiu uma ótima vitória, vencendo o seu maior rival e conseguindo 3 pontos importantes, e assume a vice-colocação da Premier League com 10 pontos. Já pelo lado dos Spurs, é difícil dizer um pouco sobre o Tottenham, porque eles têm bons jogadores, mas é complicado dizer muito sobre eles, porque eu não sei o que acontece. O Tottenham tem jogadores bons no papel, só que quando isso se estende para dentro de campo, alguns jogadores não conseguem aparecer em momentos decisíveis. Por exemplo, o Kulusevski, que não teve uma partida, na minha opinião, tão boa assim. O Brandon Johnson, que acabou saindo da equipe do Nottingham Forest, também não teve uma partida tão brilhante assim. Ele acabou sendo titular nesse jogo. E aí vocês podem me perguntar, mas Matheus, e o Richarlison? Richarlison também está tendo início de temporada, para mim, que não tenho tanto acesso às informações assim, um pouco estranho também. No primeiro jogo contra o Leicester, que a equipe do Tottenham acabou empatando, ele acabou entrando já nos acréscimos e aí participou da partida. Depois teve os outros jogos da Premier League, depois foi diagnosticado uma lesão nele. Não participou dessa partida também, mas estava nas tribunas lá do estádio acompanhando a partida. Mas para mim é estranho.
E os seus principais jogadores, Son e Maddison, tiveram uma partida muito ativa, muito participativa, mas parece que precisa de algo a mais, sabe? E a equipe do Tottenham não conseguiu entregar esse algo a mais. Eles têm o jogador que teve presente também na equipe do Chelsea e no RB Leipzig, que é o Timo Werner. Me fugindo o nome dele, mas eu lembrei. Ele também ainda não conseguiu entregar o que se espera dele, como ele apresentou na sua primeira passagem, quando ele estava defendendo as cores do RB Leipzig. Ele ainda não conseguiu entregar tudo isso que a gente espera, e a equipe do Tottenham começa um início de Premier League um pouco esquisito, mas ainda tem muita coisa para acontecer, dá para se recuperar, mas a equipe do Tottenham parece que falta algo a mais, sabe? E alguns momentos fica um pouco esquisito para fazer algum comentário sobre a equipe do Tottenham, mas acabou perdendo outra vez para a equipe do Arsenal dentro de casa, e eles já conhecem a terceira derrota consecutiva. Os últimos 3 confrontos a equipe do Arsenal acabou saindo com a vitória, então o torcedor dos Spurs deve estar um pouco chateado em relação a isso. Bom, e para fechar o nosso vídeo, nós vamos falar agora do último jogo que aconteceu, que foi o jogo entre o Wolverhampton e a equipe do Newcastle. O jogo acabou em 2-1, a equipe do Newcastle conseguiu vencer e foram 2 golaços que o Newcastle acabou fazendo nessa partida. O Lemina acabou abrindo o placar aos 36 minutos, e aí o Schär também. Se você não viu os gols dessa partida, eu recomendo que você vá no YouTube, puxe lá os lances, os melhores momentos desse jogo, pois os gols que saíram da equipe do Newcastle foram muito lindos. O Schär, numa batida fora da área, acabou acertando ali o ângulo num belo gol, acabou empatando a partida para a equipe do Newcastle, e o Harvey Barnes acabou levando a bola ali, cortou, e aí só colocou a bola também, que foi na direção do ângulo, e acabou decretando a vitória para a equipe do Newcastle. Eu assisti esse jogo, eu achei que esse jogo foi tranquilo assim, sabe? Não teve tanta chance de perigo. As melhores chances criadas pela equipe do Wolverhampton saíram dos pés do Matheus Cunha, que agora está assumindo a camisa 10 da equipe do Wolverhampton. Vai ser o principal jogador agora, tá com a camisa 10, tá com moral, mas eu achei que foi um jogo bem tranquilo assim, por mais que a equipe do Wolverhampton havia aberto o placar também numa jogada muito interessante com o corta-luz de João Gomes. A equipe do Wolverhampton acabou perdendo essa partida e o Newcastle consegue uma vitória muito importante, pois o jogo estava meio xoxo, se eu posso dizer assim para você que acompanhou. Quero saber se você concorda comigo. Eu achei que foi um jogo meio morno, mas o Newcastle conseguiu ali na Bacia das Almas um resultado muito bom. E lembrando que o técnico Ed Howe está um pouco chateado com a diretoria do Newcastle, pois ele esperava que tivesse mais contratações, mas a equipe do Newcastle não esteve tão presente assim nesse mercado de transferências que teve agora no meio do ano. E a equipe do Newcastle não fez tantas contratações assim. Muito se espera que a equipe do Newcastle possa fazer contratações de peso, mas não acabou acontecendo isso. E aí o técnico Ed Howe está um pouco chateado e dizem nos bastidores que ele pode até sair caso não tenha contratações já na janela de inverno. Mas é isso, rapaziada. Eu pulei também uma coisa em relação ao clássico do Arsenal e Tottenham. Para dizer para vocês também que o clássico foi muito brigado, não houve tanta qualidade assim. O clássico ele foi mais na vontade do que de qualidade. Teve muitos cartões nessa partida, foi um clássico muito parado, teve muitas pequenas confusões, estranhamentos assim também. Então, só para fazer o encerramento em relação ao derby de North London Derby, foi um clássico muito mais brigado do que de qualidade que muitas pessoas esperavam. E no último jogo, para fechar assim o domingo, que foi o jogo entre Wolverhampton e Newcastle, foi um jogo também um pouco mais tranquilo, as duas equipes se estudando bastante, não vi tanta chance assim de perigo, mas a equipe do Newcastle acabou conseguindo um ótimo resultado, vencendo a equipe do Wolverhampton fora de casa. E a equipe do Wolverhampton, quando joga em casa, tem uma postura totalmente diferente, joga muito bem. E aí a equipe do Newcastle conseguiu um ótimo resultado e consegue 3 pontos importantes. Show, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Não teve tanta resenha assim, mas espero que vocês tenham gostado aqui desse pequeno resumo em relação a essa quarta rodada de Premier League. Fechou? Tamo junto
e deixa comentários aí se eu falei alguma besteira, se vocês não concordaram, se vocês querem mais presenças do nosso parceiro Iago e até mesmo do Pedro, para que a gente possa fazer uma resenha maneira. Fechou? Tamo junto!